Olá, amados, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Ivanilson Belo, de Jabotão dos Guararapes, Pernambuco. Venho aqui trazer nesse momento um assunto glorioso para a nossa meditação. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? As Escrituras Sagradas nos responde essa pergunta. Quem é Jesus Cristo? Ele é o próprio Deus ou meramente um homem? Quem é ele para você? O profeta Isaías, que existiu há mais de 600 anos antes da primeira vinda de Cristo, nos dá a resposta exata sobre quem é este Cristo. Vejamos Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Salvador vos dará um sinal, e eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Já o apóstolo Mateus confirma este acontecimento profetizado por Isaías. Bastamos nós ler em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, que diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem concederá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele é Deus conosco. O nome de Deus conosco é Jesus. Conforme diz o apóstolo Mateus, no versículo 21 de Mateus 1, 21, e dará à luz um filho, chamará de seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Não existe outro Salvador. O profeta Isaías também diz ser ele o filho que a Virgem concebeu, o Deus forte. Se mesmo Jesus, que a Virgem deu à luz, ele é o Deus forte. Vejamos Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías profetizando e dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João nos diz que antes dele se tornar homem, nascido de mulher, a Virgem que o concebeu, ele era o Verbo eterno, o próprio Deus. Vejamos no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, que era o próprio Deus, veio ao mundo, que ele mesmo criou. Vejamos no versículo 10, que é uma coisa muito curiosa. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. O mundo que ele esteve foi a nação que ele próprio formou a partir de Abraão, a saber, Israel. Ele, conforme afirma o apóstolo, veio para o que era o seu, e os seus não receberam. Quem foi que veio para os seus e não foi recebido? Vejamos João 1,11. Veio para o que era o seu e os seus não receberam. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E como foi que o Verbo veio ao mundo? Como é que ele foi? Que ele veio ao mundo? Veio em carne, amados.
Em João capítulo 1, Evangelho de João 1:14, dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. Como um homem, um ser carnal, aleluia. Sua glória é de único filho gerado. Porém, antes disso acontece ele, o filho único gerado, é o próprio verbo, Deus, que tudo criou por ele. Vejamos, João 1:3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Evangelho de João 1:3 nos diz essas coisas. Quando o profeta Isaías diz no capítulo 9, versículo 6 do seu livro, que ele seria chamado de Deus forte, o apóstolo João confirma essa profecia na visão que recebeu do Senhor, relatada lá no Apocalipse, João lá na ilha de Patmos. Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é este Todo-Poderoso? A Bíblia continua a nos dizer quem é. Apocalipse 1:17 e 18. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, sou o primeiro e o último, e o que vivo. E fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 2 e versículo 8 diz: e ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve isto: diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quem foi morto e reviveu? Foi o Senhor Jesus. Ele é o princípio. Ele é o princípio. Ele é o Deus forte. Ele é o princípio que está lá em João 1. E ele é o Deus forte que Isaías 9:6 fala. O apóstolo João continua a nos esclarecer quem é Jesus. Vejamos, João 9:7 ao 9, versículo 7 ao 9. Destaco os versículos para os irmãos aqui, o 8 e o 9, que é o mais interessante. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Perdão. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8 e 9. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? O apóstolo João continua a afirmar que o Senhor Jesus é o próprio Pai, é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos meio que correndo por causa do tempo. No YouTube só passa com 15 minutos na nossa conta. Nós temos que adiantar bem, amados. Mas eu creio que os irmãos estejam entendendo esse estudo, quem é Jesus. Amém? Conforme nos diz o apóstolo João, em João 1,14,
nós vimos a sua glória como único gerado. Porém, este único gerado, nos diz o próprio apóstolo, em 1 João 5,20, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O apóstolo também compreendeu isto e afirma em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 9, versículo 5 diz, Paulo dizendo, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Cristo nasceu na carne da tribo de Judá, mas é sobre todos, Deus bendito. Em 1 Timóteo 3,16, o apóstolo esclarece esta sua afirmação de que Cristo é sobre todos, Deus, sobre todos. Deus é sem dúvida alguma, o mistério da piedade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Se manifestou em carne, se mostrou em carne, Espírito não se vê. Quem faz esta manifestação? Só Deus pode fazer. Em Filipenses 2:7 e 8 diz, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Já Tito 2,13 diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Além de ser nosso grande Deus, o Senhor Jesus Cristo é também o nosso único Salvador. O apóstolo Judas confirma isto, que disseram sobre o Senhor Jesus os apóstolos Mateus e João e Paulo. Judas 4 diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e nega a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. O único significa não há outro. Paulo nos afirma também em Efésios 4:6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4:5 ele diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 6:4 diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Exatamente isto que está nos dizendo o apóstolo Mateus, João, Paulo e Judas. Um só Senhor, que é Deus, cujo nome é Jesus. O apóstolo Paulo ainda nos afirma em 1 Coríntios 12:3, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Creio que a Bíblia responde satisfatoriamente quem é Jesus. Ele é o nosso único Deus, único Senhor, que se fez carne e habitou como um homem na terra e morreu por nós, e ressuscitou por nós, e está em seu trono eterno. Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho de todos que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus.
Em breve temos mais vídeos em nosso canal.